mulherada! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Papo e Vinho Podcast. E hoje eu recebo, uma maravilhosa, Vanessa. Ela é guardiã das medicinas da floresta. E eu vou deixar que ela se apresente. Seja muito bem-vinda, sua maravilhosa. Eu tô muito feliz de te receber aqui. É uma alegria muito grande estar aqui contigo, poder trazer um pouquinho sobre o presente que são as medicinas da floresta. Eu me chamo Lua Vermelha, nome xamânico. Sou guardiã das medicinas da floresta há 3 anos e vim contar um pouquinho da transformação que o xamanismo trouxe para minha vida. Aproveitando, antes a gente vai molhar o bico, né? É bom. Então, hoje eu até perguntei para ela, Vanessa, você quer um vinho ou quer um espumante? E aí eu já ouvia um kkkkkkkkkk. A gente é do espumante, né? Todas nós. Então a gente vai falar sobre sagrado feminino, a gente vai falar sobre mulher e energia do espumante. Traz esse empoderamento. Traz esse empoderamento, essa celebração. E como é que é o nome da nossa espumante aqui que o Bocati nos mandou? Celebration. Axé. Laroie. Eu ouvi aqui. E para nós não vai servir? Sim, amadas, vou servir. Mais além. Daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Bocati, maravilhoso. Denilson. Ai, amo. Muito obrigada. Muito mudou, feliz. Né? Mudou? Uhum. Mudou? Sentiu aqui a energia mudou? Melhorou. Aproveitando para agradecer aqui meus patrocinadores, Ótica Veneza, Det, sua maravilhosa. Eu sei que tu ia gostar dessa espumante também, tá? Passa lá no Bocati e garanta Celebration. Jacir, que você conhece muito bem, JC Soluções Hidráulicas e Elétricas. Salva muito a minha vida aqui em casa, mas lá no terreiro, Salva muito mais. Vida, Clínica Bloom, GL sempre cuidando da minha pele, trazendo muito mais brilho para minha feminilidade e fazendo com que eu esteja cada vez mais feliz em me olhar no espelho. Isso é incrível. E Essência em Foco, Amanda Richard fazendo um trabalho incrível de entrevistar pessoas. Tem muitas pessoas que têm muita vergonha de vender o seu peixe, né? De dizer o que faz. E eles fazem um trabalho justamente de entrevistar e ter uma conversa aleatória, né? E sai retratos, e sai imagens incríveis da essência real daquela mulher. E é incrível, porque às vezes a gente não se dá conta o quanto a gente brilha quando fala daquilo que faz, daquilo que ama, né? E eles trazem justamente esse trabalho, e é sensacional. Incrível. Falando em trabalho sensacional, incrível, Vanessa, conta pra gente como é que tu te tornou guardiã das medicinas da floresta. Como é que foi essa caminhada? Eu venho de um berço de terreiro. Sempre fui um bandista. E em uma gira, a cabocla chegou e me disse: tá na hora de conhecer o remédio dos índios. Foi esse o termo que ela usou. Na minha inocência, a ayahuasca, a rapé era Amazônia. Eu precisaria fazer uma imersão dentro de uma tribo para conhecer. Depois de quase 1 ano, as medicinas chegaram até mim, de uma forma muito leve, muito bonita. Porém, eu estava em um processo que muitas mulheres passam, de divórcio. Tinha perdido uma filha recentemente. Nada mais fazia muito sentido. E a ayahuasca chegou como um presente, como um respiro. E de lá para cá se passaram quase 4 anos. E foi um processo muito leve. Foi uns 6 meses conhecendo a medicina, recebendo as curas, tanto da ayahuasca quanto do rapé. Para então, fui convidada para ser guardiã.
e aprender mais a fundo como elas realmente transformam a vida da gente. A gente vem, né, dentro do terreiro, né, dentro da Casa de Todos, em uma grande escola de autoconhecimento. Porém, muitas vezes a gente chega em barreiras, né? E eu percebo tanto as medicinas que eu já vivenciei, né? Mas também de ouvir muitos relatos, assim, de muitas pessoas, o quanto as medicinas possibilitam essas barreiras serem ultrapassadas, né? Serem curadas em uma velocidade muito maior. Muito maior. Veja bem, não estou dizendo que você deve abandonar a terapia, mas uma sessão com as medicinas da floresta, com a ayahuasca especificamente, te economiza 10 anos de terapia convencional. E se você juntar a terapia convencional com as medicinas, a tua vida melhora em 200%, em um tempo muito curto. Eu conheci o Babá Rafael na outra casa onde eu trabalhava, na casa xamânica, e veio esse convite para ser guardiã das medicinas na Casa de Todos. E foi mais um presente incrível. E realmente não tem palavras que possam expressar o quão gratificante é você acompanhar esses processos de autocura, de autoconhecimento. Porque as medicinas, elas expandem a tua consciência. Então, você acessa traumas, dores, mas de uma forma que você não sofre. Não é doloroso acessar. E quando você volta do processo, você volta com aquilo solucionado. É incrível. As medicinas, elas são indicadas tanto para homens quanto para mulheres, certo? Sim. Criança, pode fazer? Não pode fazer? Depende. Existe uma idade limite? Como funciona Depende a isso? medicina. A medicina do cacau não tem uma idade específica. Tem o paladar infantil que não vai aceitar, né? A ayahuasca e rapé, legalmente, você pode a partir dos 18 anos. Porém, existem adendos. Eu, como mulher medicina, conhecendo os riscos, enfim, meus filhos, minha filha mais velha começou a consagrar ayahuasca com 15 anos. Óbvio, comigo junto, sempre. Eu penso que quanto antes você coloca essa ferramenta ao alcance, principalmente das meninas, né? Você cria uma sociedade feminina muito mais fortalecida e empoderada. Então, aí vem a pergunta. Por que as meninas, principalmente? Porque nós viemos de uma sociedade que é matriarcal. Em algum momento, os europeus chegaram e disseram não. A mulher boa é a mulher calada, é a mulher que não tem voz, que não tem direitos. Nós falamos muito do feminismo, né? Que é muito novo, se você parar para analisar. Enquanto sociedade, né? Enquanto sociedade. Porém, antes do patriarcado, quem conduzia a sociedade era a mulher. Os Cherokees eram uma sociedade onde a mulher decidia, as maiores decisões eram feitas por elas. Quando elas se casavam, o marido vinha para casa dela, onde ela morava com a mãe, com as irmãs. Caso esse casamento não desse certo, o marido voltava para casa da mãe. A figura masculina de referência para as crianças eram os tios maternos. As mulheres que iam para a guerra com os homens eram vistas como grandes heroínas e eram muito respeitadas. Em algum momento, o europeu disse que isso era perigoso e os povos originários tiveram que acatar. E a gente vê isso também na cultura viking, né? Também era muito semelhante. Se parar para analisar, toda a ancestralidade era assim. Eu não sei de um povo ancestral onde as maiores decisões, onde a organização não fosse feita por uma mulher.
E isso não diminuía o homem de forma alguma. Existia um respeito mútuo, uma admiração mútua, mas havia o reconhecimento do poder e da autoridade feminina, que se perdeu. E a gente vê isso também ali nos povos Iorubá, né? Sim. Então, até hoje, as mulheres são muito respeitadas nessa cultura, né? Ainda nos dias de hoje. E é algo que não seja o desejado. Eu acho que toda mulher deseja ser respeitada. Mas, no cotidiano, né, no dia a dia, a gente ainda vê situações que estão longe de ser... Muito longe. O desejado, né? E o xamanismo traz essa consciência para a mulher, que a mulher tem sim voz, que a mulher pode sim ser o que ela quiser. Isso é uma frase muito batida, mas que na prática não funciona assim. Existe um machismo, um preconceito muito enraizado, onde a mulher mesmo se coloca nesse lugar. Sim, porque a gente tem uma linha de raciocínio machista. Sim. Né? Quantas vezes a gente se pega, e eu me pego dirigindo, parece uma mulher dirigindo. Né? Exatamente. Então, peraí, mas eu sou uma mulher e eu dirijo. Mas eu dirijo que nem homem. Oi? Não, pera. Não, eu dirijo que nem uma mulher, eu sou uma mulher. É sobre isso. E o xamanismo traz essa consciência, as medicinas trazem essa consciência. Por exemplo, a medicina do rapé. Ela é uma medicina que a gente entende que é um espírito da floresta e a gente reconhece esse espírito como um espírito do pai rapé. Então, uma energia masculina. Por quê? É uma energia que te aterra, é uma energia que te limpa e que te fortalece. E ela traz uma força física, um vigor físico, né? A ayahuasca, a gente diz que é um espírito da floresta que traz a energia da mãe terra. Então, são duas forças totalmente diferentes, para quem conhece a medicina sabe, mas que se complementam. Sim, somos duais, né? Somos masculino e feminino. E é isso que o xamanismo traz para o nosso dia a dia. É você entender que mesmo você sendo uma mulher, tá tudo bem você tomar posição, tomar a frente das situações da sua vida. Que você não precisa ter um homem ao seu lado para fazer essa frente. E o homem, o xamanismo traz para o homem essa consciência de que não existe... Ele não se torna fraco por ter uma mulher forte ao seu lado. Muito pelo contrário. Fortalece os dois. E que também ele precisa dessa sensibilidade, dessa criatividade, enfim, né? Dessa fertilidade que vem do feminino para fazer as suas construções, né? E até mesmo para que consiga ser honesto com o que sente. Porque o machismo também interfere muito no homem. Não permite que ele seja quem ele veio para ser. A essência dele, né? Não pode chorar, não pode demonstrar fraqueza. E muitas vezes nem demonstrar amor pela mulher ou pelos filhos, né? É sempre uma posição dura. Né? E não é assim. Tu sabe que essa semana eu tava em conversas, né? Com o meu povo, assim. E foi algo que me veio. O índice de morte de homens é muito maior do que de mulheres, né? Homens têm uma longevidade muito menor do que das mulheres. E aí, me veio alguns entendimentos sobre isso, né? Nós, mulheres, quando a gente tá com as nossas emoções, enfim, com as nossas crenças bagunçadas, a gente normalmente enlouquece, mas enlouquece pra dentro também, mas enlouquece pra fora, né? Aí tá louca, tá? Enfim. Os homens, eles têm um autocontrole tão grande
que dificilmente um homem explode pra fora, mas ele implode, né? E aí eles têm índices muito maiores de problemas cardíacos, vasculares. E é algo que ainda não é muito batido, Não. né? Existe um olhar, sim, pra mulher, pra ela deixar de ser louca. Mas não existe um discurso muito forte referente aos homens, né? Cara, o que tu tá engolindo? O que tu tá aprisionando tanto dentro de ti que tu tá gerando grandes doenças aí? Dentro das cerimônias, principalmente com a ayahuasca, é muito interessante ver esse processo com os homens. Porque eles vêm numa resistência e a ayahuasca, ela desmonta. Ela tira todas as resistências. Então, é mais fácil para que ele compreenda o que dói, o que a criança teve que aceitar e interfere até hoje na vida dele, e transforma a forma que ele se vê. E é muito interessante você perceber que ele se torna mais favorável aos próprios sentimentos. E percebe que tá tudo bem. Eu também estou humano e eu também tenho minhas emoções e as minhas fragilidades. Isso não me torna menos homem. E isso influencia nos relacionamentos de uma forma muito positiva. Porque homem não gosta de DR. Não gosta de conversar sobre. E é necessário. Pronto, começou. Né? De novo. E a ayahuasca, ela te traz essa consciência de que eu preciso falar o que me incomoda, eu preciso expor aquilo que não tá bom. Um outro assunto que não é muito falado é depressão masculina. E é muito maior o índice do que feminina. Porque a mulher fala, né? Tô mal. E essa versão, a mulher enlouquece, também vem dos europeus, né? Uhum. Porque a mulher demonstrar o que pensa e demonstrar o que sente é histeria, é loucura. Onde já se vê uma mulher reclamar porque apanha, porque é traída, ou seja lá, ou porque é uma escrava do lar e não uma dona de casa. Deu uma surtadinha. Né? Uhum. Onde já se viu? E as medicinas te trazem essa realidade, sabe? Eu sou um ser individual, eu mereço ser respeitada. E te faz entender abusos velados, que muitas vezes a gente não percebe nas nossas relações, não só como casal, mas como amizade, trabalho, em tudo. É incrível. Tu sabe que mais e mais frequentemente, ao longo das conversas, em terapia, enfim, eu percebo o quanto as mulheres vão se dando conta o quanto elas estão em abuso com elas mesmas, né? Seja no seu relacionamento, seja no seu trabalho, seja onde for. E como isso é incrivelmente escondido de nós mesmas. Sim. Né? Então, eu sempre soube que eu tava, sei lá, sendo abusada pela minha mãe, pelo meu pai, não importa quem que seja. Mas até eu chegar virar essa chave, eu também tava em abuso comigo, né? Uhum. E justamente porque esse movimento de trazer essa consciência para a mulher, né? De libertar a mulher desses abusos, é uma linha muito tênue. E de você acabar virando a abusadora. Né? Então, precisa ter um tato muito grande para isso. Porque a gente acaba... Tem um ditado antigo que diz que o maior desejo do abusado é se tornar um abusador. Uhum. Né? É onde tem o poder. A vingança, né? É onde tem o poder. E hoje a gente vê muitas questões que as mulheres acabam se perdendo nessa autonomia, nessa coragem, e novamente entram nesse vórtice de eu estou abusando de mim mesma de novo.
Não, nesse momento, não como vítima, mas como abusadora. E nas minhas relações. É uma linha muito tênue entre uma coisa e outra. E aí, de novo, a gente volta. As medicinas acabam trazendo uma consciência mais madura. Onde você aprende, ok, é isso que você tem para me oferecer, eu não quero, obrigada. Siga o meu caminho, sabe? É isso. Eu lembro a primeira experiência que eu tive com o cacau foi num momento... Não vou te dizer que foi o pior momento da minha vida, porque eu descobri depois que tinha uns momentos piores. Mas até aquele momento, era um momento muito ruim da minha vida de... eu sou filha adotiva, né? E naquele momento, as situações da vida me trouxeram de novo as dores do abandono, de ter que enfrentar a vida sozinha, enfim, tal. E aí, fomos pro cacau. E foi... aliás, cacau não. Rapé e cacau, né? E aí eu lembro que era tudo muito novo pra mim, né? Pra mim, cacau tá no chocolate, né? Não... Inclusive, foi isso que tu falou. Isso, e eu não gosto de chocolate, tá, gente? Eu não como chocolate, nunca gostei. E aí, a Vanessa me trouxe o quanto o cacau, energeticamente falando, traria grandes curas para aquele meu momento, né? Com amor, com mãe, né? Então, conta para essa mulherada a magia do cacau. O cacau é uma medicina, é a medicina do coração, né? A gente é uma medicina que traz essa amorosidade. É uma medicina sutil. Tu não tem mirações, tu não entra em transe com o cacau. Mas ela é uma medicina que te expande. E ela expande não só a consciência. Ela expande a tua capacidade de amar. Amar o próximo, mas principalmente a você. O cacau é uma medicina que fisicamente aumenta o fluxo sanguíneo. Isso que eu ia dizer. Se eu tivesse que explicar para alguém qual é a sensação do cacau, é um calor de dentro para fora, mas um calor gostoso, um calor de colo. Acolhedor. Fisicamente, então, ele vai te intensificar a alegria, porque ele vai liberando hormônios em que você vai se sentir relaxado, feliz e com uma capacidade incrível de amar e aceitar os fatos da vida. É muito isso, assim. O cacau tem, na história dele, né? Tem um conto que eu gosto muito, que conta que Ixcacau, a deusa do cacau, ela trouxe esse fruto em um momento de muita fome na terra. Então, ela apresentou esse fruto e, além de saciar a fome, a sede, trazia essa expansão, essa presença da própria deusa para dentro do ser humano. Como sempre, alguém viu nisso uma oportunidade de lucrar em cima, tanto que cacau foi, inclusive, moeda de troca já. E, nesse momento, Ixcacau recolhe a magia do cacau e leva de volta para a floresta. E aí é lançada a profecia da deusa, né? Que quando o mundo estivesse novamente perecendo de fome, ela voltaria. E de uns 2 anos para cá, estourou o cacau como uma planta de poder, como medicina. Nos povos andinos, você vê ali muito... Eles usam no dia a dia o cacau. Da mesma forma que a gente usa o vinho, eles usam o cacau. O chimarrão é o chimarrão é o cacau. Mas existem relatos de que
ele era usado de uma forma, eu não digo como cerimônia, isso é novo também, mas era usado de uma forma sagrada. Antes de tomar grandes decisões, antes de uma tribo entrar em atrito com outra, se ia para a montanha e eram consagradas as medicinas, inclusive o cacau, para que se visse com mais clareza a situação. E, se possível, sem lutas, né? Então, o cacau, ele te traz isso, essa consciência de você só lutar as lutas que são inevitáveis. Porque muita coisa a gente pode evitar, né? E fora essa magia do feminino, né? Quem me trouxe o cacau foi a Dona Maria Padilha. E é muito interessante porque eu entendia como a força de Maria Madalena, que é uma guardiã da medicina do cacau. E quando o babá, Rafael, falou, uma Padilha que tá aí. Eu disse, gente, como assim, né? E ela disse, Maria Padilha, Maria Madalena, são a mesma energia. É uma energia transgressora, porque dá voz à mulher. Porque traz essa força do feminino. Traz esse poder que o feminino tem de gerar. E assim a gente se apaixona pelo cacau. E é uma força sentida. Sente fisicamente essa força. Fisicamente. Desde o momento em que você pega o copo de cacau e sente o cheiro do cacau. Ele já começa a trabalhar o teu físico. Uhum. O sabor dele é incrível. E eu vou deixar claro e registrado aqui, eu não gosto do gosto do cacau, nem da fruta, nem misturado com açúcar e outras gorduras, no caso do chocolate. Eu não gosto, não é algo que eu aprecio. E ainda assim, ele trouxe um preenchimento naquele momento absurdo. Para você que tá me ouvindo que não me conhece, eu vou explicar. Eu sou uma pessoa que gosta o quê? De controle. Para você que já me conhece, sabe que é verdade. Então, toda seja ela medicina, seja experiências da vida, eu tô sempre buscando referências de como eu posso controlar essa situação. E o cacau, ele me trouxe uma segurança tão grande que eu desfoquei completamente da tentativa de tentar controlar a situação. E essa é a magia das medicinas da floresta. Você aprende no físico que o controle é uma ilusão. Que você não tem controle de nada na sua vida. A gente tenta. Mas é algo que desgasta, que machuca e que só flui quando você solta. Isso é tudo na vida. E as medicinas vêm, o cacau amorosamente nos mostra isso. O rapé, como um pai, nos mostra também, né? E a ayahuasca, com toda essa magia, também traz isso. Larga o controle. No momento em que você se sente segura para largar o controle, a coisa flui. As respostas chegam, o preenchimento chega e tudo se resolve. E ao longo da tua experiência, como que o sagrado feminino vai sendo trabalhado, vai sendo acolhido, vai sendo transformado ou ativado, né? A gente tem muitas mulheres com seu sagrado feminino numa chama muito pequenininha, né? Como tu sente as medicinas nesse processo todo? As medicinas, rapé e ayahuasca, o guardião
espiritual dessas medicinas é a serpente. Automaticamente, quando você consagra essas medicinas, ativa a Kundalini. E é um processo. Antes de empoderar, antes de trazer à tona esse feminino curado, fortalecido, a gente vira do avesso. E busca onde é que estão as dores dessa mulher. Quais são as dores mais profundas, que muitas vezes vêm de gerações. E as medicinas trazem à tona, e as medicinas mostram. E a partir dali, a gente trabalha o feminino. A partir dali, a gente traz de volta para essa mulher todo o poder que ela esqueceu que tem. Né? Seja no preparo de um chá, seja no acolhimento mesmo. Às vezes você acessa situações. Infelizmente, ninguém busca medicina da floresta porque tá muito feliz e com a vida resolvida. Ai, eu tô maravilhosa aqui. Tava sem nada pra fazer. E aí resolvi o quê? Só melhorar um pouquinho mais. Infelizmente, não é assim. Então, as pessoas vêm muito machucadas. Vêm com muitas crenças. E as medicinas, elas são como um radarzinho. Você vai ingerir ela e elas vão... temos aqui uma dor do sagrado feminino. A dor da mãe que não pôde falar. A dor da avó que foi abusada. E assim por diante. Essa pessoa é a que vai curar. Quem veio antes? Vamos lá, querida. E aí a pessoa começa a entrar nos processos. Não só em uma sessão. É tempo, né? E quando você vê, essa pessoa floresce. Porque ela deixa de carregar todas aquelas cargas das que vieram antes. Que pesa. Que pesa muito. E todas as que vieram antes apoiam e acolhem essa mulher. Porque é muito doido isso, né? A gente, sim, porque isso faz parte, né, do nosso trabalho, das nossas construções, da nossa fé, enfim. Mas boa parte das pessoas não tem esse olhar para ancestralidade, né? Não. Então, o quanto as pessoas carregam o peso das desgraças, das frustrações, das crenças limitantes, dos erros, né? Das perdas, das amarras dos ancestrais. Né? Trazem essa honra à família, ao sobrenome, seja como for. Até mesmo ao sofrimento. Isso, né? As dores, né? E deixam de viver uma vida muito mais fluida, né? Porque eles carregam o medo dos ancestrais, ou a raiva dos ancestrais. Então, essa pessoa até tem um bom desejo, né? Eu quero chegar ali na frente, eu quero construir isso, eu quero fazer aquilo, eu quero transformar isso em mim. Mas o peso que esses ancestrais fazem nesse lombo é tamanho que aí começa a procrastinação, o campo começa a vibrar para fazer tudo dar errado, as coisas não acontecerem. Ou simplesmente quando tá um passo de realizar, trava. E não entende o porquê, né? E o que eu acho muito legal é porque durante a condução, né, da consagração, ou enfim, tu tá sempre ali, né? Então, nem sei mais quanto tempo faz aquela primeira vez, uns 3 anos? Uns 2 anos. Fazem 2 anos que eu tô ali na casa. Foi logo no comecinho. Logo que tu chegou, isso aí. E é tão incrível porque naquele tempo tu não sabia da minha história, tu não me conhecia. Não. Né? E a condução ao longo de todo o processo, as tuas falas, né? É de um acolhimento que, sim, as medicinas são incríveis, mas a condução que tu traz
É um colo de mãe, mas ao mesmo tempo uma segurança de pai. E é incrível. E eu tomo muito cuidado com isso. Porque eu entendo que, independente se for um ritual individual ou para 30 pessoas, são pessoas que vêm expor suas fragilidades. Essas pessoas precisam se sentir seguras para poder colocar a sua dor para fora. E precisam de colo. Porque é o que a gente busca. Independente da ritualística que seja, você busca acolhimento para aquela dor. Para que você consiga se libertar disso e seguir adiante mais leve. E esse é um cuidado que a gente tem muito grande, sabe? O pessoal que trabalha ali junto da tribo do Pantera Negra é a tecla que eu bato sempre nas nossas cerimônias. Acolher. A gente precisa cuidar, acolher. As pessoas precisam se sentir acolhidas. Porque é isso que transforma. É isso que faz com que você aceite tomar algo que você não gosta. Você não gosta nem do cheiro. É esse acolhimento e essa segurança que te faz ter coragem de botar o que dói pra fora, né? E eu vejo, infelizmente, muitos lugares que levam tudo de qualquer jeito, sabe? Ok, você quer vir? Vem, te vira. É o teu processo. Eu tô aqui pra te servir a medicina. E eu acho que não é assim. O rapé não tá pra te derrubar. Ele tá pra te sacudir e te dizer, ei, presta atenção no tamanho da tua força. E da mesma forma a ayahuasca. Ela não te traz à tona esses processos dolorosos para que tu entre num buraco. É para te tirar de lá. É para despertar em ti a tua melhor versão. E a gente percebe com as medicinas, com o cacau também, muito isso. No dia em que você consagra é lindo, a ritualística é incrível, você sente a amorosidade, mas é no dia a dia, depois das cerimônias, que você percebe, poxa, esse negócio funciona. Eu consigo olhar aqui de outra forma, né? E essa é a mágica. E existe um tempo, por exemplo, consagrei hoje. Uhum. Quanto tempo essa cerimônia fica ativa, fica atuando? Depende da medicina, tá? O rapé, algumas horas depois, você já não tem mais vestígios no teu corpo. A não ser que você consagre diariamente, aí sim, você vai ter uma dose de tabaco aí no teu corpo, né? Mas, de forma ritualística, a ayahuasca fica até 7 dias agindo no teu corpo físico, né? Então, você não vai entrar na força da medicina em casa. Mas tu vai ter insights, tu vai ter pensamentos mais claros sobre situações, sonhos lúcidos, né? O cacau, ele fica ali uns 2 dias, 3, ainda agindo no teu corpo e principalmente energeticamente. Não tem um tempo mínimo para consagrar. O que eu entendo que tu passa por um processo, né? Para antes de você consagrar de novo, entende como foi esse processo. Termina esse ciclo. Ok, eu entendi o que eu vivenciei ali, tô pronto para dar mais um passo. O que acontece é as pessoas irem com muita frequência e aí tem um acúmulo gigante de informações e não sabe o que fazer com isso, né? E a intenção das medicinas, de todas as medicinas, não é que se torne um hábito na tua vida. É você chegar, você consagrar, você ter esse tempo com as medicinas, até chegar um momento de que ela te diz, você não precisa mais de mim. E aí você segue a sua vida sem elas. Uau! É isso. E tu é há quase 4 anos guardiã, mas tu já conhece as medicinas há mais tempo. Enquanto... 4 anos. 4 anos. Eu fui em uma cerimônia, que foi incrível a primeira cerimônia que eu fui.
curei a dor da perda da minha filha, que tentei com terapia, com saravá, com tudo que tu imaginar, eu tentei aliviar aquela dor. E não tinha como, era um buraco, um vazio gigante. E nessa primeira cerimônia, na minha cabeça estava resolvido a perda dela, e nessa primeira cerimônia eu me vi gestando ela de novo. Eu me vi parindo ela de novo. E eu entendi que ainda tinham muitas amarras ali, que influenciavam no meu relacionamento, no meu relacionamento com os meus outros filhos. Então, tava virando uma bola de neve. E ali, a ayahuasca disse, não, vamos trabalhar isso aqui, de verdade. Isso foi em uma semana. Na semana seguinte, eu tava na casa de novo. E foi questão de... não sei se foram 6 meses. Eu fui convidada para auxiliar nos trabalhos, para aprender a trabalhar, a conduzir, né, auxiliar. Nessa casa eu fiquei 1 ano, que foi onde eu conheci o Pai Rafa. O Pai Rafa foi consagrar com a gente. E quando eu conheci o Pai Rafa, voltou aquele desejo de voltar para Umbanda. Porque quando eu perdi a minha filha, eu saí. Então, Umbanda, fui para o xamanismo, né? E eu sempre dizia, não, eu vou ficar por aqui. E quando o Pai Rafa chegou, eu disse, não, eu quero de novo. Porque faz parte de mim. E aí, nisso, eu entrei num processo, numa dieta, né, espiritual, uma iniciação, para poder servir a ayahuasca. Foram 21 dias tomando ayahuasca. 100 ml de ayahuasca. Normalmente a gente serve 50 em uma cerimônia. E nesses 21 dias... diariamente 100 ml. Em casa, sim. Todas as noites, 100 ml. E eu passei por muitos processos. E chegou num momento que eu perguntei, né? Perguntei pro seu Tatá, escutar, não quero mais. Já não deu aí, amado? Por que tantos processos intensos? E ele me disse, você só pode conduzir um caminho que você já conhece. E é incrível como acontecem situações dentro das cerimônias, que eu bato o olho e disse, gente, eu vivi isso. Eu entendo o que essa pessoa tá sentindo e o que ela tá passando. E aí tu sabe como conduzir. Depois desses 21 dias, aí sim eu comecei a conduzir as cerimônias na casa. Então existe um processo, né? Você precisa respeitar esse processo. Não é simplesmente comprar e servir, né? Agora, pergunta difícil, talvez. Se tu pudesse contar cada uma das medicinas, assim, a principal cura, o aprendizado que trouxe para ti. O rapé me trouxe a consciência da minha força física e da minha força espiritual. E essa capacidade de conseguir quebrar qualquer barreira. O cacau... de ser capaz. Não importa o obstáculo. Tem jeito de resolver. O cacau me trouxe capacidade de amar. Porque é tudo muito bonito na teoria, todo mundo ama todo mundo. Uhum. Mas na prática, meu amor, o buraco é bem mais embaixo. Amar o próximo é desafiador. Tem próximos que é bem desafiador. E o cacau mostra que não precisa ser desafiador. Que o amor tá em eu aceitar. Como o cristão é, e tá tudo bem. Entende? Então o cacau me expandiu essa capacidade de amar. E me trouxe a consciência de como é bom ser amada. E a ayahuasca é muito mais profundo. Ela trouxe curas muito profundas, de dores que eu nem sabia que eu tinha. E mais do que isso, ela mudou todas as minhas relações. Mais ou menos isso. Tem outras medicinas, tem a sananga, existem outras medicinas, mas essas 3
são as mais conhecidas e são as que mexem mais drasticamente, assim, com a gente, sabe? É algo que tu experimenta e tu sente. É instantâneo. Sabe que tu tava falando sobre amar e ser amada, né? A gente tem histórias diferentes, mas dores parecidas, assim. Para mim, foi muito desafiador me botar em uma postura feminina de pintar unha, maquiar, andar arrumada, enfim, né? Justamente por uma dor muito profunda minha e da minha ancestralidade com o amor de mãe, né? Então, eu entendia o amor de mãe como sendo algo não confiável, né? Algo que traria lesões para mim. E aí, se eu não confio no amor de mãe, eu não confio no feminino, eu também não confio em mim enquanto mulher. Exatamente. Né? Então, por muito tempo, eu tive uma dualidade estranha, que ao mesmo tempo eu me botava em situações ruins para me fazer caber em lugares, né? Então, eu preciso ser muito querida para me aceitar. Para me aceitar, né? Eu preciso me submeter a não sei o quê para que esse grupo me aceite, enfim. Mas, ao mesmo tempo, em uma energia muito masculina, né? Então, enquanto, ao mesmo tempo, eu estava me manipulando para caber em algum lugar, eu tinha uma energia muito agressiva, sempre na defensiva. E aquele cacau maravilhoso com a pimenta caiena, que foi o melhor do cacau. Tava maravilhoso. Que isso é muito engraçado, né? Quando eu cheirei o cacau, eu senti o cheiro da pimenta. Que bom. E aí eu... tem pimenta? Eu não fazia ideia o que ia naquela mistura. E aí a Vanessa diz, tu gosta de pimenta? Eu disse, eu adoro. E ela, que bom. Que bom. E aí justamente ela me disse que a medida, enfim, que tu bota, sei lá, todas as vezes que tu pegou veio a mais do que normalmente vai na mistura do cacau. E ela disse, bom, deve ter um porquê, né? E aí, até hoje, eu tenho a lembrança da pimenta... Trabalhando, mas sendo um conforto, né? O gosto, enfim, do cacau, eu não gosto, né? Então, aquilo para mim, naquele momento, era desagradável, mas a pimenta trouxe um descer redondo, assim, maravilhoso. Eu não sei exatamente qual que é o princípio energético ali nessa mistura, né? O que a pimenta naquela mistura representaria. Mas para mim foi... enquanto o cacau me aquecia, né? A sensação que eu tinha é que a pimenta me trazia o conforto. E ela trazia o conforto porque naquele rezo em específico, a pimenta entrou para limpar as emoções. E aí eu vi naquele momento todo, quantas e quantas mães, mulheres, filhas na minha ancestralidade foram abusadas, se sentiram manipuladas, foram caladas, foram humilhadas, enfim, pelas suas mães também, né? Porém, num entendimento de que aquela ação, né, aquela humilhada naquele momento, né, era um movimento de defesa
daquela criança, daquela mulher, né? Era a forma que aquela mãe entendeu que defenderia aquela filha de alguma coisa. De alguma coisa. Né? E como ter essa visão muda tudo. Muda. Né? Porque somos mães maravilhosas, sem nenhum defeitinho. Mães e ansãs. Nunca demos uma surtada desnecessária. Mas a gente ainda assim olha pra nossa mãe com um olhar de tipo, meu Deus, olha o que tu fez, bruxa. Justamente porque a gente traz a dor de todas as outras que vivenciaram isso e que não tiveram essa oportunidade de ter essa clareza. E não sei se contigo foi assim. Eu trago muitas dores relacionadas à maternidade. A minha mãe, né? E depois que eu fui mãe, todo mundo dizia, quando tu for mãe, tu vai entender. Quando eu fui mãe, só florou num grau. Que é aí que eu não entendi nada. E foi o cacau, a ayahuasca, que me trouxeram o entendimento de que ela foi a melhor mãe que ela podia ser. E naquele momento, o ser a melhor mãe para minha filha era entregar ela para que outra pessoa criasse. Então, hoje, isso pra mim é tranquilo, não dói mais. Mas foi um processo muito intenso. Até outro dia nós estávamos conversando e ela disse, nossa, a gente nunca ficou tanto tempo sem brigar. 2 anos sem brigar, sem discutir, sem nenhum atrito. Eu disse, que bom, né, mãe? Chega, deu. E nesse processo em que eu comecei a me curar da sensação de abandono, ela também começou a se curar da sensação de insegurança que ela tinha com a mãe dela. Com a sensação de abandono, de abuso que ela trazia da mãe dela. E eram situações que a gente nunca tinha conversado. E quando eu me curei, ela pôde abrir isso. E eu comecei a entender o porquê que ela é a mãe que ela é. E aí não tem mais peso. E eu me tornei uma mãe melhor depois disso também. As surtadas diminuíram consideravelmente, né? E uma coisa que a minha mãe me questionou uma vez. Eu gritei com a minha filha mais velha. E no mesmo momento em que eu gritei com ela, eu disse, opa, desculpa. A minha mãe, tu é louca pedir desculpa pra tua filha? Sim. Eu errei? Eu não precisava fazer isso, mas tu é a mãe? Mãe, quantas vezes você gostaria que a tua mãe tivesse te pedido desculpas? E a gente é super injusto às vezes com os filhos, né? Às vezes a gente tá num dia ruim, tem outras preocupações maldade. E aquilo que a criança fez, a gente faz E não vamos dizer que não acontece, porque acontece. Acontece. É o que a gente E gostaria? vai acontecer a vida inteira. Não, mas acontece. Mas acontece, né? E até aí trazendo a Vanessa mãe, outro dia o Abner. Nossa, mãe, como tu mudou? Como tu tá mais calma? E se eu não tô num bom dia, ele aprendeu a entender e a respeitar, sabe? Olha, filho, hoje a mãe não tá legal. Então eu já sei, mãe, se tu for grossa ou se tu gritar, não é comigo, né? Não é. Eu costumo dizer pro Antônio, não filho, é um problema teu. Eu tô muito braba hoje, por isso, não é nada contigo, tá? Mas eu tô sem paciência, tá? Então, me dá um tempo. E ele diz, tá bom, mãe. E o quanto as nossas mães seriam mães diferentes se a mãe delas tivesse feito isso com elas. Entende? Então, que bom que a gente consegue quebrar esse padrão, né? E melhora tudo. Tudo. Mas uma coisa que eu acho muito doido, sou adotiva. E eu nunca tive um problema com isso. Nunca tive raiva, mágoa, ou enfim, pelo abandono. Pela mãe que me abandonou. Né? Eu sempre tive um sentimento, tipo, valeu aí, tô viva. Né? Podia ter me abortado, valeu aí, tô viva. Porém, eu sempre tive um ranço com o amor da minha mãe adotiva. Né? Então, por muito tempo eu não me sentia amada. Por muito tempo eu dizia,
ela não me ama, ela só... Eu sou um fardo. Ela só me critica, o colo dela tem espinhos, né? Então, ao longo do processo de terapias, de medicina, enfim, de ser mãe também, eu fui entendendo que ela sempre me entregou amor do jeito dela, mas eu nunca me permiti aceitar, ser amada, né? Então, a partir do momento que eu me permiti ser amada, esse colo ficou mais confortável, né? Eu lembro, logo que eu ganhei o Antônio, tem hormônios loucos ativos? Tem. Mas muito eram de dores ali, reprimidas, engatilhadíssimas, né? E aí eu lembro, eu tava primeiro, segundo dia em casa, assim, eu tive que fazer uma cesárea. E aí ela tava me ajudando, enfim. E aí eu não sei o que ela falou, algo sobre aquele momento, enfim, que eu devia fazer assim ou assado, mas uma tentativa de te ajudar. De me ajudar, né? De dizer, eu tô aqui, de repente, tenta fazer dessa forma, talvez fique melhor. E eu lembro, assim, que aquilo me deu um uau por dentro, assim. E eu disse pra ela, tu pariu alguém, por acaso? Tu sabe fazer isso? E um outro dia, sei lá, enfim, também era com a amamentação. Já não me lembro o que ela foi opinar ou me ajudar, enfim, alguma coisa assim. Eu disse, falou a entendida de amamentar, né? Então, cara, o quanto eu fui cruel gratuitamente. Né? Não existia porque não tem nenhum advogado que possa defender a minha causa nessas situações. Então, ser mãe também é ser injustiçada, né? É ser injustiçada. Porque, sim, às vezes a gente é injusta com os nossos filhos. Às vezes, sim. Mas o ser mãe também é um lugar onde a gente é muito injustiçada, né? É um lugar insalubre. Seja porque tu não fez nada, mas não fiz nada, gente, essa casa tá de pé. Exatamente. A criança tá viva, alimentada e limpa. Unha cortada. Por favor. Tá surtada. Gente, mas eu tenho aqui, 3 filhos. Eu fiz e aconteceu. Eu trabalhei, eu lavei, com uma agarrada no peito 24 horas e os outros 2 aqui. Então, ao mesmo tempo que a gente se autopune, né? E tipo, meu Deus, eu não tô dando conta, eu não tô fazendo, mas também a sociedade como um todo também é muito injusta com a figura mãe. E aí a gente entra de novo na ancestralidade. Os povos originários, dentro das tribos indígenas, não é a mãe que cuida do filho, é a tribo. Todo mundo ajuda na criação daquela criança. Quando a mulher tá no período que ela tá menstruada, a mulher não faz nada. E não porque ela tá suja, impura, não pode contaminar o resto da tribo. Não é isso. Ela está em um período em que ela precisa de acolhimento e de cuidados. Toda a tribo cuida dela. E nós, nessa selva de pedra, achamos que temos que dar conta de tudo, cuidar de todos e ainda se cuidar. E nesse período que a gente é recém-mãe, a gente tem tudo muito à flor da pele, né? E aí eu fui entender depois o quanto no período gestacional a gente se conecta com todos os ventres que vieram antes, né? Exatamente. E aí tu bota aí a dor de não querer ser mãe, a dor de não poder, muitas vezes, ter a autonomia sobre o próprio corpo de quantos filhos eu vou parir, né? E as dores de ter perdido os filhos. E quantos ancestrais nossos são frutos de abuso? E tá tudo isso na tua gestação. E você tem 9 meses de muitos gatilhos
que você não pediu. Exatamente. Somado a hormônios loucos, né? Que sobem, que descem, tal. Junto com... Teu corpo tá mudando. Mas como é que eu sigo trabalhando agora? Eu não tô doente, mas não... Eu tenho mais sono, eu tenho enjoo, eu tenho dor, né? Eu não tô doente, mas eu não consigo mais me abaixar pra pegar o... Meu coração aqui tá tendo que bombear sangue por 2. Né? E aí? E aí... Algumas perdem o desejo sexual, e aí eu não tô dando conta do marido. E agora? E aí, eu vou ganhar. Tá garantido o meu trabalho? Ou quando eu voltar, vão me demitir? Então, é muita coisa que circula dentro, fora e ancestralmente nesse período de 9 meses. Mágico. E a gente tem que estar o quê? Plena, linda, tem que tirar foto de gestante, né? Agora virou moda os chá revelação, e aí organiza tudo, e chá de fralda, e quarto, e roupa, e qual vai ser o nome, e aí qual vai ser a religião, e aí, sei lá, pai e mãe têm religiões diferentes, sei lá, como é que vai ser essa educação, vai ser permissivo, vai ser duro, como é que a gente vai fazer? As vós vão entrar pra ajudar, não vão entrar pra ajudar? Ah, mas não entrou. Ah, meu Deus. E aí, a avó também não tem essa obrigação. É sobre isso. Né? A minha mãe é maravilhosa, ela super me ajuda. Mas não é uma obrigação dela. Né? A minha mãe começou a me ajudar depois que as crianças ficaram maiores. E eu sempre entendi esse posicionamento dela, sabe? Cara, se tu precisar, eu tô aqui. A Gabriela, a minha menor, a minha mãe viu nascer. Ela foi pra sala de parto junto comigo. Foi um processo incrível. E foi a neta que ela mais participou da criação. Mas por escolha dela, sabe? Cara, ela já criou os filhos dela. Então, ela não tem a obrigação de fazer nada. Que venha e faça por amor. Mas se ela vem e fizer, eu vou aceitar? Também tem isso. Né? Então, eu vejo muitas vezes a avó, ela quer ser presente, participativa, mas ao mesmo tempo ela acaba se intrometendo e querendo tomar decisões que já não cabem. E aí essa mãe, esse pai, ou seja como for, se ainda ofendem. mais se não for a mãe dele ou dela, Isso, vai se ofender. E aí se ofende. E aí se cria mais uma crença para a próxima gestação. Ou para a próxima sessão de ayahuasca. Que eu acho mais fácil de resolver. E é tão incrível como... eu tava falando agora no último Papo e Vinho, a resposta, a cura, só depende de nós, né? Só. Então, até quanto tu vai aguentar esse sapato apertado antes de tu resolver comprar um tênis ou cortar a unha? Ou simplesmente andar descalço. Né? Nós temos hoje, a gente está viva em um tempo onde nós temos muitas possibilidades, né? Temos possibilidades que a nossa mãe e a nossa avó não tiveram. Pergunta lá pra tua mãe, pra minha mãe, se aos 30 e poucos anos delas, elas tinham essa condição de expansão de consciência, de autoconhecimento, essa ideia de se conhecer e se curar que nós temos hoje. Não. Elas estavam sobrevivendo. Eu dei Dia das Mães pra ela uma cerimônia com as medicinas, com quase 50 anos. E ela ficou encantada. Na última cerimônia, a gente teve uma senhora com 71 anos. E ela me disse como que eu demorei tanto tempo para conhecer isso. Porque a gente tá num tempo em que nós precisamos desacelerar. Em que nós precisamos voltar. Voltar para aquilo que é natural. Para aquilo que é primordial na vida. E a gente... Enquanto mundo, a gente tá nesse movimento, né? Menos embalados, né? Voltar a comer comida plantada, né? Voltar a ouvir os velhos. E que rica sabedoria, né? Só que em algum momento do rolê,
a gente acreditou que sabe mais do que quem veio antes, né? A gente sabe mais em assuntos do novo tempo, né? Tecnologia. Sobre isso. Agora, sobre a essência da vida, eles já sofreram no lombo muitas coisas que a gente não passou ainda. Quem traz é a experiência, né? Uhum. Então, a Vanessa e a Fabielle que estão sentadas aqui hoje são maravilhosas? São incríveis. Mas se a gente sentar aqui, nós, daqui 30 anos, vai ser outro papo. Outro papo. É uma outra visão de mundo, Uhum. né? E isso que eu acho incrível. Eu tive a felicidade de conviver com os meus bisavós. Olha. Então, o meu bisavô faleceu, eu devia ter uns 9, 10 anos. Mas a minha bisavó faleceu, eu tinha 20. Nossa, que bênção. Então, a nona, ela já tinha um processo de demência, assim, né? Mas o amor e a felicidade que ela entregava, cara, não tem explicação. Ela contava coisas da sua vida jovem, né? Mas o meu bisavô, ele era muito lúcido. Então, ele contava histórias, enfim, e muitas coisas que... hábitos que eu não concordava, né? Ele era... não deixou de ser. Italiano, né? Então, era muito racista. Então, isso eu não concordava e jamais vou concordar com essa conduta, com essa fala. Sim. Enfim. Mas eu conseguia entender, e hoje com muito mais clareza, né? O porquê daquela construção, daquela situação, enfim. Isso me trouxe grandes aprendizados, né? O meu avô faleceu, acho que tem 3 anos, por aí. Mas faleceu com 89 anos. Eu tenho a minha avó viva ainda com 93. E eu sou muito feliz de ter ancestralidade. Então, eles não são meus familiares sanguíneos, mas né? É a tua ancestralidade. Mas é a minha ancestralidade. Isso é muito louco. E é muito doido. A gente teve, em algum momento ali no terreiro, antes do babá ir viajar, alguma condução aí que ele nos trouxe com ancestralidade. E ao mesmo tempo que, obviamente, eu busco, né, a minha avó. Sim. Eu enxergava uma presença que eu não sei o rosto, mas das minhas vós sanguíneas. E, cara, é incrível. Porque a minha avó adotiva, ela é muito responsável pela formação de caráter que eu tenho hoje. Sim. Foi ela que me fez pipoca com mel. Foi ela que me beijou, foi ela que me fez o curativo, foi ela que costurou as 5 Marias, né, de pano pra eu jogar, enfim. Então, toda a minha infância, todas as minhas experiências enquanto viva, vem da Honorina. Porém, energeticamente, eu trago toda a carga da Maria Joana, sei lá, que eu não sei o nome delas, mas elas são presentes. Só que elas se concretizam dentro da figura de Honorina. Mas elas são muitas. Exatamente. E é sensacional, porque eu não preciso excluir ninguém. Não. Muito pelo contrário, é uma soma. Vai agregando. Eu fiz uma numerologia há tempos atrás e a pessoa não sabia que eu era adotada, né? E aí ele foi me falando os números, e eles, cara, mas tem umas coisas que não bate, não fecha, né? Porque tu tem esse número aqui, que seriam os teus desafios, não sei o que, lá. Mas ao mesmo tempo, aqui nesse período da vida total, é como se isso não existisse,
Né? Ele disse, mas eu refiz esse cálculo muitas vezes. Enfim, eu disse, então, amado, eu te falei a parte de que eu sou adotada? E ele, não. Mas peraí que isso começa a fazer um sentido. E ele fez todo um cálculo doido lá, que não me pergunte, porque eu não sei fazer esses cálculos. Ou seja, a minha família sanguínea me trouxe ao mundo. Mas a minha família adotiva já me trouxe curas de desafios que eu enfrentaria se fosse só filha sanguínea. Então, eu posso reclamar disso? Não. Jamais. Então, não foi só amor, acolhimento, segurança, enfim, que eu recebi. É muito mais profundo do que isso. Porque eles já encurtaram os meus desafios de cara, simplesmente por me botarem no colo. Isso é impagável. É impagável. Então, como é importante fazer esse... buscar meios para fazer esse olhar. Né? De não só criticar, não só julgar, mas por quê? Ou se colocar no lugar de coitadinho. De ai de mim. Porque meu pai não me quis, minha mãe não me quis, meus pais adotivos não me quiseram. E eu tive que voltar. Ai de mim, coitada de... Não, cara, não. Tem que mudar o olhar. E muitas vezes, sozinhos, nós não conseguimos mudar esse olhar. A gente precisa de algum fator externo que nos auxilie. Terapia, religião. Muita gente busca esse conforto na religião, né? E as medicinas da floresta estão aí também, que auxiliam muito nesse processo, nesse resgate, porque é automático. Quando você passa por esse processo na primeira infância, né, de adoção, você cresce com o sentimento de rejeição, por mais amado que você seja. E muitas vezes não tem terapia que cure isso. Porque tá lá atrás, na barriga da mãe ou na da avó, que tu nem sabe quem é, né? E as medicinas, elas trazem isso à tona. E trazem o sentimento real, não é um abandono. Foi o melhor que aquela consciência podia fazer por ti. E aí para de doer. E aí a vida fica mais leve. E as coisas começam a fluir de uma outra forma. E a gente vê isso nos nossos filhos, né? A gente vê isso neles. E é incrível ver isso neles. Cada cura, cada processo que viramos a página é nítido, né? Mudam comportamentos neles. Falas. É nítido. Eu lembro o Antônio, teve um período... Nesse período de 2 anos atrás, um período onde ele começou a cantar e, enfim, criar músicas em ritmos diferentes, dizendo, mamãe, eu te amo. Mamãe, eu amo você. E aquilo me irritava. E aí, o que eu fui entender, né? Ele lia o meu campo e ele entendia que eu não me sentia cabendo no amor. Merecendo o amor, ou seja como for. Então, ele precisava verbalizar. E ele cantava. Ele dizia, mamãe, eu amo você, mamãe, eu te amo, mamãe, você é maravilhosa, mamãe... E eu... Quando Cacau veio em minha vida, que eu entendi, sim, o amor é legal, o amor é confortável, eu posso confiar no amor... Antônio nunca soube que eu tomei cacau. Mas ele simplesmente parou de cantar. Olha. Ou seja, os nossos filhos têm uma capacidade empática com a gente absurda. Então, eu costumo dizer que quando um filho está agindo de alguma forma que não está ao agrado da mãe... Essa mãe precisa olhar pra si. Porque algo nela... Não tá de acordo. Não está de acordo. Está engatilhando essa criança a agir. X ou Y. Seja birra, seja comportamento, seja nota na escola, seja dormir, o que for. Seja o apego excessivo. Né? Tudo isso é reflexo da mãe.
Eu não sei o quanto os nossos filhos que dizem que laranjeira não dá limão, né? Mas eu sou muito feliz em entender o quanto os processos que eu vou passando na vida, nas curas, enfim, mesmo as experiências tristes da minha vida, mas que eu já busco a cura e busco resolver, o quanto a vida do meu filho vai ser muito mais leve. Muito mais fácil. Eu levei muitos anos para me sentir livre. E eu já crio ele para ele ser livre. Então, o quanto os nossos filhos vão ter a capacidade de ser muito mais e muito melhores do que a gente foi, mais ou melhor do que os nossos pais. Isso é incrível. Pensar nisso é surreal. É doido, né? É doido. Porque, sim, eu já sou a evolução do meu pai e da minha mãe, tanto biológico quanto adotivo. Porém, eu levei muito tempo para começar esse processo. Antônio já nasceu no meio do meu processo. Né? Eu já estava com esse processo iniciado. Então, o quanto sem limites são as possibilidades dele. Exatamente. Porque as minhas tiveram limite por muito tempo. Limites que eu me impus, né? Sim, é sobre isso. Eu entrei nesse processo com as medicinas. Comecei a trabalhar com as medicinas recentemente. 4 anos. Minha filha mais velha vai fazer 18. E é incrível ver o quanto isso impactou nela. Existe uma Manuela antes e uma depois. Tanto que ela... O negócio é o seguinte, mãe. Ano que vem eu tô indo. Eu vou. E vou pra longe. Eu confio na criação que eu te dei. E é aquela coisa assim, preciso ir pro terreiro. Faz tal coisa pra mim. Ela tem esse amparo espiritual, esse acolhimento espiritual. Por exemplo, quando eu estava casada, eu não podia acender uma vela dentro da minha casa. Então, a minha filha, ela tem essa liberdade, sabe? De expressar aquilo que ela acredita. A pequena ontem me olhou e me disse, nossa, faz um tempão que eu não faço um rauche espiritual, né? Sopro de rapé. Óbvio que eu não vou aplicar rapé na criança, mas ela tem o material dela para se auto-aplicar, sem o rapé. Então, a gente diz que é um sopro espiritual. Eu sinto que eu tô precisando fazer um sopro espiritual, mãe. Aí, lá vai ela pra frente do congá, lá de casa, com o curipizinho dela, ela acende a vela, ela reza, e ela volta alinhada. Ela volta bem. Então, o quanto essa busca que a gente, como mãe, faz pra melhorar, influencia neles, cara. Equilibra eles, né? É incrível. O Abner, 13 anos, tá desenvolvendo. E é um menino incrível, maravilhoso. E esse processo de autoconhecimento tão cedo, até tem situações, assim, tem aulas que ele chega em casa, ele me olha e me diz, ai mãe, não fez sentido pra mim essa aula hoje, mas eu entendo que quando eu for adulto vai fazer. Sabe? Cara, e se a gente tivesse passado por esse processo, quanta coisa, quanta dor, quanta estrada a gente ia ter atalhado, né? Não ia ter passado por tanta coisa. E é maravilhoso poder proporcionar isso para eles. Saber que a gente nós somos as responsáveis por isso. Eu tenho experiência de ser mãe de menino e de menina, né? Que deve ser diferente. Muito. Eu, como experiência de ser mãe de menino, eu me sinto na obrigação ou na permissão de entregar um grande homem pro mundo. Exatamente. Entregar um homem que saiba que não é feio tu lavar a louça. Não é feio você arrumar a sua casa. Não é feio você chorar.
Não é o Abner, tem noites que eu chego em casa, ele organizou toda a casa. E não é uma obrigação dele, ou não é algo que eu imponha. Mãe, tu trabalhou o dia inteiro. O mínimo é tu chegar e a casa tá arrumada. E isso parte dele, não parte das meninas, por exemplo, sabe? E aí eu olho e penso, gente, que companheiro que ele vai ser. Que pai que ele vai ser. O cuidado que ele tem com a menor, assim, é absurdo. E é algo que nunca foi imposto. Mas é a criação. É você criar um grande homem. E a gente só cria um grande homem quando a gente, enquanto mulher, se acolheu, né? Exatamente. Então, eu me ponho em um desafio grande na vida de me cuidar e de me valorizar a tal ponto que eu entregue para o meu filho a vivência de ser um grande homem. É me cuidando, estando em ordem comigo, que eu consigo mostrar para ele toda a parte feminina que faz parte dele e que isso vai ser o diferencial para a vida dele inteira. Para a vida dele. De como ele vai reagir ao mundo, de como ele vai acolher, como ele vai se sentir acolhido, como ele vai se sentir amado. Porque não é porque ele não tem um ventre que ele não vai precisar de toda essa energia feminina. Exatamente. Né? E até para que ele saiba acolher essa força, né? Para que ele não se sinta diminuído, né? Porque com a onda de mulheres empoderadas que nós estamos criando, masculinas, a gente precisa criar homens que também tenham noção desse poder e do seu papel. Né? Porque senão eles se sentem muito pequenos, né? Muito pequenos. Se sentem muito diminuídos. E a intenção não é essa. A intenção é que haja um equilíbrio. Né? Porque as mulheres, as meninas, enfim, né? Estão sendo criadas, conduzidas, preparadas para serem autossuficientes. Exatamente. Né? Para não precisar de um homem... Para suprir qualquer necessidade. Então, esse homem que vai ter alguma chance de chegar ali e ter essa energia igual e não ser uma energia menos, ele precisa ser muito incrível. Muito incrível. Porque ele chega só para somar, né? Exatamente. E para crescer junto com essa mulher. Para construir junto, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Ter esse equilíbrio. E eu vejo, conversando com mulheres, enfim, que têm filhos, sejam eles crianças ou adolescentes, enfim, eu sinto essa falta. Eu vejo as mães de menina num discurso muito alinhado, né? Enfim, de criar essa menina para ser independente, para ser autoconfiante, para se cuidar, para se valorizar, para se respeitar, lindo. Mas, ao mesmo tempo, as mães de menino, de forma geral, não fizeram essa virada. Não. E continuam criando um menino ou para ser um cara de sucesso profissionalmente falando, ou o filhinho da mamãe. Exatamente. E aí se torna aquele homem que ou é um capacho ou é abusador. E aí a gente não muda a situação. Só que eu nem sei, guria, se nessa próxima geração um capacho cabe. Porque as mulheres estão num nível de evolução que, cara, o capacho é peso. Só que aí entra o que a gente falou lá no começo da nossa conversa. A linha tênue entre uma mulher independente e bem resolvida e uma mulher que vai pisar. Entende? E a gente precisa tomar esse cuidado. É lindo esse movimento. É libertador e necessário. Mas precisa ter atenção e cuidado. Porque senão, que geração a gente está criando? Sim, esse é o meu pensamento, né? Lá na frente, quando o Antônio for adulto, né? Como é que esses pares vão se encontrar? Exato. Precisa preparar o homem.
também, né? E começa quebrando esses paradigmas, assim, essas questões. O pai do Abner, às vezes, eu acredito que ele queira comer meu rim, pela forma que eu crio o Abner. Mas ele que lute. Eu não crio o Abner para ser um homem machista. Não crio o Abner para ser um homem que vai depender da mulher para qualquer coisa que seja. Sabe? Vai cozinhar. Vai passar. Vai lavar um banheiro, vai tirar um lixo, vai saber como é que funciona uma casa. Isso é um aprendizado, uma fala da minha mãe, né? Não me interessa se quando tu for adulta, tu tiver dinheiro para contratar 40 pessoas para fazer tudo que tu precisa. Que bom. Mesmo assim, para mandar, tu precisa saber fazer. Então aprende. Essa é a fala da mãe lá de casa. Vai limpar vidro, vai tirar lixo, aprender. vai esfregar chão, vai arear a panela. Vai aprender a ligar o fogão, fritar um ovo. Vai fazer. Se tu nunca mais precisar fazer isso na vida, maravilhoso, que bom. Mas eu não sei o que a vida te espera lá na frente. Aí é o que eu digo então saiba fazer. Em casa. Agora, nem tanto que ele já passou dessa fase. É tu e esse pote de requeijão no mundo. Se tu não abrir, tu vai morrer de fome. E é verdade, né? E é isso, sabe? Então, às vezes é duro? É. Mas agora, ele tem 13 anos e ele faz muita coisa que eu vejo marmanjo de 20 anos que não faz. Sabe? Então, eu sei que quando for adulto, ele vai saber se virar. Em qualquer lugar do mundo. Eu estando perto ou não. E é o que a gente deseja, qualquer mãe, né? É o que deseja pro seu filho. Que ele tenha sucesso, que ele progrida. Que ele não só sobreviva. Exatamente. A gente já passou das gerações. A gente já passou das gerações que só sobreviveram. A gente tá além disso, né? Isso. A gente merece, e a gente espera que os nossos filhos entendam isso, né? Que a gente merece mais do que sobreviver. Que merece sentir prazer e alegria em estar vivo. Né? Eu lembro, em algum momento, a gente ainda nem era um terreiro. Eu acho que ainda a gente estava ainda lá na casa de Antônio, no centro espírita. E estávamos em desenvolvimento e tal. E alguém disse, né, a gente está num mundo de provações, inspirações, enfim, lá. Então, se a gente não aprender agora, a gente segue voltando. E naquele momento, o meu pensamento foi, e ele continua sendo, cara, se eu tiver que voltar para cá, maravilhoso. Porque eu sou muito feliz. Olha. Então, a minha vida não tem problemas? Tem. Eu nunca choro, eu nunca tenho meus surtos? Tenho. Mas dentro de um contexto geral, cara, eu sou muito feliz. A vida é boa. A vida é boa. Eu amo viver. Eu não acordo... Eu acordei. Eu tenho pessoas ao meu redor incríveis. Seja na minha família, seja na família que eu criei e fui chamando para se tornar a minha família. São laços e são pessoas ao meu redor que contribuem muito. Mas mesmo se eles não existissem, cara, eu sou feliz. E é esse o segredo. Para se ter uma boa vida, né? É ser feliz e estar em paz com quem você é. A gente pode mudar? A gente pode. A gente vai fazendo ajustes, né? E a vida é isso, né? É cíclico. Dentro do trabalho com o feminino, a gente aprende. Somos feitas de ciclos. A vida é isso. É cíclica. E tá tudo bem mudar. Ruim é você ficar estacionado com o mesmo pensamento a vida inteira. Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim. E vou morrer assim. Não, cara, não. Você tá aqui pra experienciar. E pra procurar a melhor forma e a mais prazerosa de viver. E é tão delicioso isso. A gente tem tragédias na vida? Tem. E tem vai dores. ter. Enquanto tá aqui, vai ter. Aquele momento é ruim. Mas quando a gente dá um passinho pra frente, assim, pro lado, seja como for, né? Que a gente sai
da dor. Gente, eu só passei por aquilo porque eu tava viva. Exatamente. E eu tenho novas oportunidades agora. Isso me trouxe um aprendizado, me trouxe uma experiência. E quando para de doer, tu olha e diz que bom que isso aconteceu. Porque senão eu não teria a oportunidade de viver isso aqui. Que é muito melhor do que o que eu tinha. Eu tenho uma relação muito legal com os meus ex-namorados, por exemplo, né? E aí, bom, eu fui casada ali quase 13 anos, então meu último ex-namorado... Faz tempo. Eu não consigo me conectar às dores dos relacionamentos. Certamente tiveram, porque senão não tinha acabado. Né? Porém, cada um deles fez parte da minha vida. Cada um deles, nos períodos que ficaram 2 anos, 3 anos, 4 anos, fizeram parte da formação dessa mulher que eu sou hoje. Exato. Isso é para tudo na vida, né? Para os nossos trabalhos, para as religiões que se foi trocando ao longo da vida. Tudo são experiências que formam quem a gente é hoje. Tudo que a gente ainda vai passar, que a gente não sabe e não faz a mínima ideia, é uma soma para aquela Fabielle, para aquela Vanessa que vai ser vó. Anos. E que essa avó vai trazer ensinamento somado com tudo isso para os seus netos. E aí, a gente volta ao assunto de como é importante falar com velhos. Exatamente. Quanta sabedoria, quanto aprendizado quando a gente se coloca para escutar. Seu Tatá falou sobre isso segunda-feira. Como é bom você sentar e escutar quem viveu mais tempo do que você. Né? Você aprende que a vida é muito mais simples do que parece. Que as dores são muito menores do que parecem. Né? E aí entra também o autoconhecimento, que é muito importante. Você precisa se conhecer e se aceitar para conseguir levar a vida numa boa, independente da tempestade que chegue. Não há mal que dure para sempre, né? É sobre isso. Eu não sei mais quem foi que falou, mas provavelmente um caboclo de Oxumaré. O arco-íris só existe depois da chuva, né? É sobre isso. Então, a gente espera da vida, ou deseja a vida, que seja um eterno arco-íris. Um eterno dia de sol. Só que não vai acontecer, né? Até porque, se for um eterno dia de sol, seca tudo. E morre, não é vida. A gente precisa da chuva. Na vida, a gente precisa para crescer. Então, todos os meus processos, sejam eles felizes ou dolorosos, eu tenho sempre um sentimento, uma fala lá dentro de mim que diz, vai passar. É isso. Mas, gente, eu tô muito feliz. Mas vai passar também. É isso. Assim como as coisas ruins, as boas também passam. Fases, ciclos. Então, quando tá tudo muito bom, a gente tem que aproveitar com toda a intensidade possível. Porque em algum momento isso vai mudar. E quando chega a noite escura, a gente tem que saber aproveitar também. Sentir o que precisa ser sentido e transformar isso em algum aprendizado. Porque hoje nós estamos curando os nossos ancestrais. Mas daqui a pouco nós vamos ser os ancestrais. E passa rápido, né? E que tipo de ancestral você vai ser? Aquele que apoia o descendente ou que pesa a caminhada dele? Né? Isso é muito sério. E
Aí nem era pra isso, mas a gente entrou assim, né? Macumbeiras conversando, a gente vai indo, entendeu? O que a gente pode fazer pra ensinar algo muito simples pro pessoal ali de casa, que não tem essa vivência em terreiro, enfim, mas que sentiu a cosquinha, pra cultuar os seus ancestrais? Uma coisa muito simples que eu faço na minha casa é literalmente... Sabe aquelas fotos de família? Casa de vó. Que tem foto de parente que você nem sabe quem é, que morreu há 250 anos. E dá um pouco de medo de olhar pro quadro? Você ter esses registros e agradecer por esse ancestral é uma forma de cultuar ele. Você fazer uma comida que sabe que a tua avó adorava, que tua bisa adorava comer. Fazer, sentar para comer essa comida e dizer, olha, lembrei de ti. E como é bom poder compartilhar esse momento contigo. É uma forma de cultuar. Eu faço isso com meu bisavô. Ele era louco por bala de funcho. E aí eu sempre tenho um potinho ali com bala de funcho. Vou dizer que isso não acontece semanalmente, enfim, né? Mas de tempos em tempos, eu digo, essa balinha aqui é pra tu. É isso, sabe? É a forma de manter viva essa memória, né? E os povos mais antigos dizem que essa alma só deixa de existir quando ela é esquecida. Então, é uma forma da gente honrar, da gente cultuar e relembrar, sem envolver nenhum rito religioso. E sem aquele pavor, aquele medo de atrair fantasma para dentro de casa. Juntar a família e conversar sobre as coisas boas, sabe? Bah, que memória que tu tem. Dia das Mães, liguei pra minha madrinha. Madrinha, me conta. Me conta o que tu te lembra da avó e da bisa. Ela disse, como assim? Do nada? Assim, do nada. E aí ela começou a lembrar várias situações, várias coisas. E é uma forma de cultuar. É uma forma de honrar. É uma forma de fortalecer. Não, é que eu tô com a Luna no colo. Tava tentando equilibrar a cachorra Só que e a garrafa não tá. O avô paterno do Antônio faleceu. O Antônio tinha... eu não estava grávida ainda. Faleceu 1 ano, 2 antes de eu engravidar. E Antônio sempre teve um apego com este avô que ele não conheceu. E ele diz, eu tenho saudades dele, né? Inclusive, eu estava conversando com a psicóloga dele semana passada, e ela disse, Antônio nunca foi a fundo nesse assunto, porque ele diz que dói muito nele. Então, muitas vezes, o Antônio pede do vô, e eu tenho em casa ainda foto do Leonel. E aí, a gente conta pra ele, né? Então, o vovô era um cozinheiro de mão cheia. Ele cozinhava, meu Deus, eram umas comidas incríveis. O vô Leonel gostava de assistir tais programas, enfim, lá. E a gente traz toda essa parte da pessoa incrível que ele era. Ele era um cara inteligentíssimo. Era uma pessoa que não tinha assunto que ele não tinha lido ou ouvido algo sobre. Às vezes ele não sabia tão profundamente, mas ele era um buscador de conhecimento, assim, absurdo. E eu tenho muito esse costume de falar sobre ele pro Antônio, né? E quando o Antônio era menor, um dia ele me disse, mãe, eu tenho muitas saudades do vô Leonel. Eu disse pra ele, mas filho, tu nem conheceu o vô Leonel, né? Quando tu nasceu, ele já tinha morrido há muito tempo. E ele me respondeu, eu brincava muito com ele. Olha. E a gente olhava pra vocês lá de cima. Então,
o quanto essa conexão ancestral existe, só que a gente acaba, às vezes, não olhando para isso com a profundidade que tem, né? Então, sabe-se lá o quanto o vô Leonel fez parte de todo o processo de Antônio chegar até essa terra. Do Antônio. Exatamente. Né? E é muito importante a gente ter esse olhar. Mas isso também entra naquele processo do desacelerar. Quando você desacelera, você tem tempo de olhar para aquilo que veio antes. E consegue perceber que, independente do tempo e espaço, tá tudo interligado. É uma grande teia misteriosa, mas tá tudo conectado, tá tudo interligado. Quem veio antes, quem vai chegar ainda, né? E a gente tá aqui no meio disso tudo. Quem veio antes e pode voltar. Exatamente. Né? A gente... são coisas que a gente não controla, que a gente não sabe. Mas, ao mesmo tempo, isso nos traz um pertencimento, né? Sim. E a gente entra de novo na questão da expansão da consciência. Para que você compreenda isso de uma forma plausível, que não pareça uma loucura, e aceite toda essa bênção ancestral que existe na chegada de cada um de nós, né? E, de novo, o quanto é importante nós nos prepararmos para sermos ancestrais veneráveis. Vanessa, sobre as medicinas, tem alguma contraindicação? Tem. Cada medicina traz consigo algumas contraindicações. Cacau, gestantes primeiro trimestre, não é indicado. Pessoas com problemas cardíacos severos, não é indicado. Medicinas, de um modo geral, problemas cardíacos, não é indicado, né? A ayahuasca tem mais contraindicações. Problemas psiquiátricos severos não é indicado. Por exemplo, uma pessoa que tenha esquizofrenia, porque pode dar um surto. Gestantes, precisa aí ter um acompanhamento médico. Então, tem situações. Para poder consagrar qualquer medicina comigo, antes da gente consagrar, a gente preenche uma anamnese, a gente senta e conversa para ver qual é a possibilidade dessa pessoa. Até para que seja seguro, né? Uhum. A gente costuma dizer que a ayahuasca está para todos, mas nem todos estão prontos para receber ela. Isso serve para todas as medicinas. Ai, eu amei. Eu também. A gente podia passar aqui horas e horas e mais horas, gente. Vanessa, os últimos tempos nos aproximaram ainda mais, né? E olhar para a força de mulher que tu ainda esconde um pouco é incrível. Olhar para ti e, de alguma forma, também me enxergar em algum nível é um elo que não se quebra. E é muito bom te ter na minha vida, mas eu amei te tê-la aqui. Sou muito grata por essa oportunidade. Sou muito grata por ter você na minha vida. E nós somos a prova de que as semelhanças aproximam. Não são os opostos, né? Uhum. São as semelhanças. E gratidão por todo acolhimento que também me proporciona. Desde o momento em que eu cheguei na casa, por todas as trocas. E é sempre muito feliz poder sentar e conversar contigo. A gente sempre sai mais sábia desses encontros. Ai, mais leve. E muito sempre. Feliz. Se você não teve a oportunidade de comer um xizão com a gente, venha. Vai, segunda-feira na gira, e depois a gente resolve. São segundas-feiras sempre muito felizes. Muito felizes.
Aproveitando aqui para agradecer. Aproveitando aqui para agradecer Denilson do Bocati. Essa espumante Celebration. Ai, gente, tá uma delicinha. Ótica Veneza, Det, muito obrigada. Jacir, JC Soluções Hidráulicas e Elétricas. Se você tá precisando dar um jeito aí na sua casa, em canos, fios, chame Jacir. Clínica Bloom, sempre contribuindo com a beleza do feminino. E a Essência em Foco. Mandinha, Richard, um beijo, muito obrigada. Você que não está seguindo Vanessa, onde encontra a Vanessa? Instagram, Lua Vermelha. É o meu nome xamânico. Ou Vanessa Cielikov. É mais fácil Lua Vermelha. Eu sei. É sobre isso, Lua Vermelha. Foca no Lua Vermelha, o Cielikov. É um pouco mais complicado, mas é incrível. Se você ainda não está seguindo essa que vos fala, @FabielleMB, siga. @Papo e Vinho RS, siga. Vai sair cortes no Instagram desse bate-papo, mas só cortes. Você quer entender profundamente a loucura de nossas cabeças, a sanidade de nossas cabeças, mas entender como as medicinas da floresta podem contribuir com o teu processo de expansão, com o teu processo de prosperidade, com o teu processo de auto-amor, assista ao episódio completo lá no YouTube. Papo... Ai, que tosse maravilhosa. Assista o episódio completo lá no YouTube, Papo e Vinho Podcast. Aproveita. Se tu ainda não está seguindo, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, manda pra galera. E siga a Vanessa se você quer participar aí da próxima turma de Ayahuasca, lá no terreiro, Casa de Todos. Chama ela, fica por dentro. Eu sei que as vagas são disputadíssimas. Então, assim, quando a Vanessinha larga ali, pá, vai ter, corre. Depois não reclama que ficou sem. A gente segue por aqui. Nos vemos quinta-feira, 20 horas, novo episódio. Beijos!